Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco sobre potenciação. O que significa potenciação? Potenciação também recebe o nome de exponenciação. Exponenciação. O que significa isso? É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, em muitas vezes você tem muitos fatores iguais e para compactar a linguagem ou a notação você usa potenciação. Ela também ajuda a diminuir os cálculos quando ficam muito grandes. Então vamos aqui. Potenciação envolve um número elevado a outro número, que se chama potência. Na potência tem dois elementos, como eu havia dito, o número de baixo e o número de cima. O número de baixo, nesse caso eu representei pela letra A, se chama base. O número de cima se chama expoente. Então, um número elevado a ele significa o seguinte, que esse número que é a base é multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes do expoente, ou seja, os n fatores. Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a 3, também é conhecido como 2 elevado ao cubo. O que é? Qual que é a base? É 2. Então é ela multiplicada por ela. Quantos fatores? 3, porque o 3 é o expoente. Observe que foi 3 fatores. Então isso aqui é uma revisão. Aí você faz normalmente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual que é a base? Base 2. Qual que é o expoente? 3. Qual que é a potência? 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, que é o mesmo que 8. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vou apagar aqui. Lembrando novamente, base, expoente. O expoente indica quantos fatores a base vai ter, multiplicado por ela. Então vamos aqui. Vou tirar aqui o espaço, para a gente ter muito espaço aqui para fazer exercícios, fazer os nossos exemplos. Então vamos aqui. Ainda estamos fazendo de números inteiros, depois que eu vou passar para a potenciação de frações, que são as potenciações com números racionais. Se eu tivesse 2 elevado a 5, ou 2 à quinta, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantos fatores de 2 que eu tenho? 5. Por quê? São 5. Porque o expoente é 5. Ou seja, são 5 fatores 2. Então vamos fazer a nossa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Professor, qual que é a base? Base 2. Qual que é o expoente, professor? 5. Qual que é a potência? 2 elevado a 5, ou 2 à quinta, que é o mesmo que 32. Vamos fazer mais alguns. Menos 3 elevado ao cubo. Qual que é a base? A base é o menos 3. Qual que é o expoente? 3. Então vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Por que eu paro aqui, professor? Porque você tem
3 fatores. E por que são 3 fatores, professor? Porque o expoente é 3. Então aqui você vai fazer jogo de sinal. Observe o menos. Menos 3 com menos 3. Menos com menos, mais. Então, por enquanto, eu vou fazer só essa aqui primeiro. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, fica 9 vezes... Vou repetir esse aqui que a gente não fez. Agora, vamos fazer essa conta. 9 vezes menos 3, mais aqui, que não aparece, mas é mais. Com menos, é menos. Jogo de sinal. Então, dá menos 9 vezes 3, 27. Então, a resposta é menos 27. Qual que é a base? Base menos 3. Qual que é o expoente? 3. Agora que vamos entrar na parte de potenciação com frações, que na verdade é a mesma regra que você vai usar. Professor, por exemplo, eu tenho 2 terços elevado a 2, ou ao quadrado. Qual que é a base? A base é essa fração. O expoente é 2. Então, você vai repetir a base 2 vezes. 2 terços vezes 2 terços. Como que você faz multiplicação de fração? Eu expliquei bem no começo do vídeo. Numerador com numerador, ou seja, em cima com em cima. Denominador com denominador. Então, vai ficar 4 sobre 9, ou 4 nonos. Essa é a resposta. Professor, faz mais um. Faço. 3 sétimos ao quadrado. Quanto que é 3 sétimos ao quadrado? Vai ficar 3 sétimos vezes 3 sétimos. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Então, a resposta é 9, 49 avos. Então, vamos continuar aqui com mais 2 exercícios, 2 exemplos, no caso, para encerrar essa aula de hoje. Então, vamos, por exemplo, 3 quintos elevado ao cubo, ou elevado a 3. Como iremos fazer essa conta? Qual que é a base? A base é essa divisão, essa fração, 3 quintos. Então, vai ficar 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Então, aqui você pode fazer a multiplicação dos 3 fatores ao mesmo tempo. A gente viu que a regra da multiplicação de fração, você multiplica aos pares, mas você pode fazer de uma vez aqui essa conta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, você tem a resposta, que é 27, 125 avos. Vamos no último exercício. Por exemplo, se eu tivesse... Vou mudar aqui um pouquinho. Quintos ao cubo. Menos 2 quintos ao cubo. Então, vai ficar menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Então, você vai fazer a multiplicação. Sugiro que você multiplique, primeiramente, os sinais aqui, para tirar ele. Menos com menos, mais, com menos, menos. Então, você já sabe que é menos, pelo joguinho de sinal. Agora, só use os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica menos 8. E embaixo, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, a resposta é menos 8, 125 avos.
Professor, se tivesse um número assim, 3 sétimos a quinta, ou elevado a 5, você deveria fazer a multiplicação do 3 sétimos por ele mesmo. Quantas vezes? Quantos fatores? 5. Então, ficaria assim. E aí você deveria fazer a multiplicação. Fica para vocês fazer esse exercício, essas multiplicações, achar a resposta. Professor, e se aqui tivesse um menos? Aí você deveria colocar um menos em todos os termos. E depois fazer o jogo de sinal e depois a multiplicação. Então, outro exercício para vocês tentarem. Então, resumindo o que a gente viu até o momento sobre números racionais. O que são números racionais? Números racionais são números no formato A sobre B, onde o A é o numerador e o B é o denominador. Vimos como se lê esses números. Vimos também frações equivalentes e vimos também duas operações básicas sobre números racionais, que foi a adição e a subtração. Isso na aula anterior. Lembrando que a adição também é conhecida como soma e a subtração como diferença. Hoje começamos na multiplicação, que também recebe o nome de produto. Vimos também a divisão, que na verdade também recebe o nome de quociente, e ela se transforma em multiplicação, com uma certa modificação, que é inverter a fração de baixo. E terminamos hoje com potenciação, que é nada mais que a multiplicação com fatores iguais. Então, você vai ter um número desse formato. Isso chama potência, o de baixo base e o de cima expoente. Então, essas duas primeiras aulas foram para ter uma noção de conjunto com as suas operações. Nas próximas aulas, vamos aplicar um pouco dessas informações sobre frações em problemas reais.